Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão aí na mentoria? Como é que está o desempenho de vocês? Como é que estão na matéria? Como é que estão na vida? Me contem! Como é que está a ansiedade de cada um? Eu sei que esse momento, né, a prova vai se aproximando e a ansiedade aumentando. Busquem manter a tranquilidade, tenham aí técnicas, né, de meditação, de mindfulness, para se manter no momento presente, porque quando a gente fica lá lamentando o passado ou ansioso pelo futuro, nós deixamos de viver aquilo que nós temos de mais valioso, que é o presente, que é onde você tem poder de fazer alguma coisa, não é verdade? Então, que vocês tenham calma e tranquilidade para seguirem confiantes aí nesse momento, para seguirem com serenidade. Vamos buscar manter o equilíbrio emocional, porque isso é fundamental na apreensão de qualquer conteúdo, né? Não é só em direitos humanos. E nós vamos já para a nossa 14ª semana de mentoria. Essa semana nós estudamos alguns documentos da ONU. Um deles é tratado, os demais são normas de soft law, são recomendações que foram adotadas pela Assembleia Geral da ONU. Então, vamos lá. Deixei aqui as nossas questões do método de leitura direcionada por questões. Também são muito importantes para vocês revisarem a matéria, né? Para treinarem, para responderem isso aqui como uma forma de revisão depois de estudarmos o conteúdo. E nós começamos pelo protocolo de prevenção, supressão e punição do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças. O que eu fiz aqui, gente? Para começarmos uma introdução ao tema. Quando um tratado tem o nome de protocolo, você já tem que ter em mente que ele se refere a um tratado anterior. Ele é um protocolo, é um tratado adicional, significa isso. Não existe protocolo que seja um tratado principal, ou tratado sozinho, tá? Esse protocolo complementa qual tratado? Se refere a qual tratado? É isso que eu trouxe aqui para vocês, porque é importante conseguirmos fazer esse raciocínio, termos essa visão. Então, ele vem para complementar um tratado anterior, que é a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, um tratado que foi aprovado pela ONU em 2000 e entrou em vigor no cenário internacional em 2003. O Brasil já ratificou, se não poderia nem ratificar o protocolo, tá? Então, uma condição para ratificarmos o protocolo é termos ratificado o tratado principal. E essa convenção recebe um apelido, com certeza vocês já ouviram falar, é a Convenção de Palermo. E o interessante é que essa matéria tem uma temática muito relevante, mas não é bem de direitos humanos. Na ONU, esse tratado é classificado como tratado em matéria penal. Né? Não era para a gente estar estudando isso aqui em direitos humanos, mas já que colocaram no edital, vamos lá, tá? Mas tenham em mente que é uma temática de direito penal que se refere, que complementa a Convenção de Palermo, que já foi ratificada pelo nosso país. A convenção tem 3 protocolos e um deles, relativo ao tráfico de pessoas, está aqui no edital de vocês. Agora sim, podemos falar do protocolo de prevenção, supressão e punição do tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças. É um tratado da ONU, não é um tratado do sistema global, foi adotado em Nova York em 15 de novembro de 2000. É importante ter noção aqui dessas datas. O que a ONU considera aqui? Que para conseguirmos prevenir, punir esse tráfico de pessoas, nós precisamos de uma atuação conjunta dos países de origem, de trânsito e de destino dessas pessoas, né? Então, esse tratado ele traz medidas que têm como objetivo prevenir o tráfico de pessoas, punir os traficantes e, muito importante, proteger as vítimas. Nós vamos ver que esse tratado influenciou, inclusive, a alteração da nossa legislação interna. A Lei de Tráfico de Pessoas, em 2016, já veio muito mais completa e seguindo esse mesmo modelo do protocolo, tá? Eu coloco lá no final para vocês.
Esse tratado entra em vigor no cenário internacional em 2003, atualmente tem 178 estados-partes, o Brasil é um deles, o Brasil assina o texto em 2000, e aqui nem é difícil, ele assina em 2000 e o restante acontece em 2004. Aprova o decreto legislativo, ratifica e promulga o nosso decreto presidencial, que é o 5017, de 12 de março de 2004. É um tratado que não é longo, são 20 artigos, ele é dividido em disposições gerais, proteção de vítimas de tráfico de pessoas, as normas relativas à prevenção, cooperação e outras medidas, e as disposições finais. Eu vou passar aqui com vocês, eu fui marcando aquilo que eu considero mais relevante, né, como de costume, e vou mostrar aqui o que me chama a atenção, que eu acho que o examinador poderia cobrar. Então, existe aqui uma combinação dos países, de prevenir, de combater o tráfico, de punir os responsáveis, de proteger as vítimas, de resguardar direitos humanos das vítimas, de ter medidas de cooperação internacional, não é? Isso é muito importante. E o artigo 1º vem justamente para contextualizar o protocolo, para dizer, olha, ele tem relação com a Convenção da ONU, né? Ele complementa, ele completa a Convenção da ONU que combate o crime organizado transnacional, que, como nós já vimos, é apelidada de Convenção de Palermo. Então, as disposições da convenção aplicam-se mutatis mutandis, né? Mudando o que deve ser mudado, ao protocolo, a menos que o protocolo tenha previsão em sentido contrário. O que é interessante aqui para termos de prova? O que eu acho que o examinador pode querer cobrar? Objetivos do protocolo, coloquei aqui em amarelo, né? Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando uma atenção especial às mulheres e crianças. Por quê, gente? Vocês já sabem isso. Porque são vulneráveis, né? Nós temos uma maior vulnerabilidade em relação a mulheres e crianças. Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus direitos humanos, e promover a cooperação entre os Estados-partes de forma a atingir esses objetivos. Então, uma atuação conjunta pode aumentar a chance, né, de conseguirmos combater esse tráfico de pessoas. O que significa tráfico de pessoas segundo o protocolo? Isso aqui acho muito interessante para cair em questões. Eles podem montar uma questão só com esse conceito, não é? Perguntando para vocês o que se encaixa no conceito de tráfico de pessoas segundo o protocolo. Então, vamos lá. A expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas. Então, vejam a quantidade de ações que nós temos aqui, recorrendo à ameaça ou uso da força e outras formas de coação. Então, nós temos aqui algum tipo de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade, como mulheres e crianças, ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. Então, veja que o consentimento ele é viciado, não é? A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem, no mínimo, não é? Então, estamos falando do mínimo. Podemos ter aqui um objeto muito maior. Ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, servidão ou a remoção de órgãos. Então, tudo isso são finalidades que podem se encaixar nesse tráfico. No mínimo, vejam que o tratado deixa em aberto, não é? Não é um rol taxativo de finalidades. Fica em aberto. Aí a letra B vem dizer que, muito importante isso aqui, o consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas, tendo em vista qualquer tipo de exploração previsto na linha anterior, será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos. Então, se houve qualquer tipo de coação, aquele consentimento não vale. Se é criança, obviamente o consentimento
não vale, é o que prevê a letra C, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento de uma criança para fins de exploração serão sempre considerados, né, tráfico de pessoas. Então, para a criança não precisa ter coação, porque ela nem sequer tem esse poder, o discernimento necessário para dar esse consentimento. Já caiu em provas. O termo criança significa qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos. É o mesmo que está lá na Convenção da ONU sobre Direitos das Crianças, lembram-se? Que não coincide com o nosso conceito interno de criança, não é? Pelo ECA é diferente, é de 0 a 12 incompletos. Então, fiquem atentos que é uma questão simples e que pode ser cobrada. O protocolo se aplica à prevenção, investigação e repressão das infrações que estarão previstas aqui no artigo 5º. Então, uma das obrigações dos estados que ratificam esse protocolo é justamente criminalizar as condutas aqui previstas. Então, quando o Brasil adota a nossa lei em 2016, ele está cumprindo o compromisso que ele assume aqui, porque antes dessa lei, em 2016, tráfico de pessoas no Código Penal tinha um objeto muito reduzido, não é? Vem a lei para ampliar esse objeto. Então, nós temos aqui essa previsão de que o Estado vai adotar todas as medidas necessárias para estabelecer as infrações penais e o que vai ser considerado infração penal. Sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema jurídico, a tentativa de cometer uma infração estabelecida em conformidade com o parágrafo 1º do presente artigo. Então, aqui, as infrações penais, né? O que o protocolo está dizendo é que não é só o crime consumado, também a tentativa deve ser punida, além da participação como cúmplice numa infração dessa natureza, organizar a prática de uma infração dessa natureza ou dar instruções a outras pessoas para que a pratiquem. Então, vejam que é uma punição ampla para o crime, como é de praxe, né? Como a gente vê em outros tratados, a exemplo da Convenção de Combate à Tortura. Então, é o crime consumado, o tentado, a cumplicidade, a participação, tudo isso deve ser punido. Já na segunda parte, uma preocupação com a proteção das vítimas de tráfico de pessoas, então, assistência e proteção a essas vítimas, isso é uma obrigação do Estado, ele deve proteger especialmente privacidade e identidade das vítimas, incluindo confidencialidade de procedimentos judiciais que se refiram ao tráfico, fornecer todas as informações necessárias, seja sobre processo judicial ou administrativo, ter procedimentos que permitam que as opiniões daquela pessoa, da vítima, né, sejam consideradas, que elas sejam consideradas como pessoas, né? Existe uma preocupação muito grande com a revitimização, para que não ocorra essa revitimização. O Estado também deve adotar medidas que permitam recuperação física, psicológica e social das vítimas de tráfico de pessoas. Pode ser que, para isso, ele precise da cooperação de organizações não governamentais e de elementos da sociedade civil. Então, vejam que o próprio tratado está dividindo responsabilidades, né? A sociedade também deve participar. Fornecer alojamento adequado, aconselhamento e informação numa língua que a pessoa entenda, obviamente, nós também já vimos isso em outros tratados, assistência médica, psicológica e material, oportunidades de emprego, educação e formação. Quando o Estado for aplicar esse protocolo, ele deve levar em consideração a idade, o sexo e as necessidades específicas de vítimas de tráfico de pessoas, principalmente de crianças, para que elas tenham, né, os cuidados, a assistência que sejam adequados. O Estado deve se preocupar em garantir a segurança física das vítimas de tráfico de pessoas e tem que resguardar também o seu direito de obter indenização pelos danos sofridos, isso também é importante.
O artigo 7º fala do que eles chamam aqui de Estatuto das Vítimas de Tráfico de Pessoas nos estados de acolhimento. Então, aqui, estamos falando de estados que vão temporariamente receber essas pessoas, né, até que elas consigam voltar ao seu estado de origem. Então, eles têm que contribuir para que seja facilitada essa permanência, eles têm que tomar medidas para que isso seja possível, para que eles possam, de fato, acolher essas pessoas temporariamente ou de forma temporária, né? Porque às vezes não é possível a pessoa retornar ao seu país de destino, ela vai ficar ali. E quando a gente fala em facilitação, isso envolve, inclusive, burocracia quanto à documentação, não é? Então, tudo isso deve ser levado em conta, deve ser considerado, fatores humanitários e pessoais, né? Então, uma visão mais humanista desse processo. O artigo 8º traz a ideia de repatriamento das vítimas. O Estado parte do qual a vítima de tráfico de pessoas é nacional, se ele ratificou esse protocolo, ele deve facilitar o regresso dessa pessoa, né? E aceitará, sem demora indevida ou injustificada, esse regresso, tendo devidamente em conta a segurança da mesma. Então, ele tem que ter interesse de cooperar, de proteger essa pessoa, de garantir a sua segurança, deve levar em conta a segurança da pessoa, a situação do processo judicial em curso e tomar as providências devidas e cooperar na medida que for necessário. Ele vai verificar se uma vítima de tráfico de pessoas é sua nacional ou se tinha direito de residência permanente, então verificar se a pessoa pode voltar para aquele território, ver o que é possível fazer para viabilizar esse regresso. Se a pessoa não tiver a documentação devida, o Estado deve ser tolerante, flexibilizar isso, facilitar esse regresso na medida do possível, aceitar documentos de viagem ou autorização que a pessoa tenha, né, até que ela consiga colocar tudo em ordem, né? Então, é mesmo ser mais flexível, mais tolerante, menos burocrático nesse aspecto. E o próprio protocolo já vem dizer, é um princípio que nós já conhecemos, a gente percebe que todo tratado tem essa preocupação. O protocolo nunca vai ser usado, esse artigo aqui nunca vai ser usado para reduzir direitos, né? Nunca vai ser usado para restringir direitos, é sempre para beneficiar. Então, se segundo a normativa interna a pessoa já recebia uma proteção maior, que seja aplicada a lei interna, né? Então, o presente artigo não prejudica os direitos reconhecidos às vítimas de tráfico de pessoas por força de qualquer disposição do direito interno do Estado parte de acolhimento. Nós já sabemos, em uma eventual colisão entre normas de direitos humanos e direito interno, nós vamos aplicar sempre aquela que é mais favorável, princípio pro homine ou pro persona, é uma interpretação conforme os direitos humanos, não é? Então, mesmo raciocínio que nós seguimos na matéria, de forma geral. Na terceira parte, vem as medidas de prevenção, cooperação e outras medidas. Então, os estados têm que criar políticas, programas, adotar medidas para prevenir e combater esse tráfico, para proteger as vítimas de tráfico. E aqui o objeto principal, preocupação maior, mulheres e crianças, né, dessa vitimação. Envidarão esforços para tomarem medidas tais como pesquisas, campanhas de informação e difusão através dos órgãos de comunicação, iniciativas sociais e econômicas para prevenir e combater o tráfico. Sempre que for possível, contar com o apoio, com a colaboração, cooperação de organizações não governamentais, setores da própria sociedade civil. Também evitarão esforços e vejam que sempre mediante cooperação bilateral ou multilateral, nós podemos ter tratados de cooperação, isso acontece tanto na área civil quanto na área penal, não é? Temos, inclusive, o Brasil firma vários tratados para ajudar nas investigações, para a troca de informações, esse tratado reforça essa ideia.
e eles devem buscar reduzir os fatores como a pobreza, o subdesenvolvimento e a desigualdade de oportunidades, porque, claro, isso torna as pessoas muito mais vulneráveis ao tráfico, não é? Também adotar medidas educacionais, sociais ou culturais, desencorajar a procura que fomenta todo tipo de exploração de pessoas e que acabam levando ao tráfico. Artigo 10 fala justamente dessa troca de informações, os estados devem cooperar na medida do possível para essa troca de informações. Se as pessoas que atravessam uma fronteira internacional com documentos de viagem, né, pertencentes a terceiros ou sem documentos de viagem, o que já é suspeito, cabe ao Estado determinar se não temos ali, né, uma vítima desse tráfico. Então, é ficar atento, é investigar, é analisar documentos, é um papel que é feito ali nas fronteiras. Ele também vai determinar os tipos de documentos de viagem que as pessoas têm utilizado ou tentado utilizar para atravessar a fronteira. Então, ficar de olho, né? O que eles estão usando, se é um documento que é autêntico, e aí caberá ao Estado que emitiu o documento declarar a sua autenticidade, os meios e métodos utilizados por grupos criminosos internacionais. Então, é monitorar, é ficar de olho naquilo que está acontecendo, é sempre ter essa fiscalização nas fronteiras, não é? Para conseguir detectar qualquer, como eles fazem com o tráfico de drogas, né? Eles estão sempre de olho para verificar qual que é a nova metodologia, o que os grupos têm feito. Isso também vale para tráfico de pessoas. Reforçarão a formação dos agentes dos serviços competentes para aplicação da lei, serviços de imigração e dos serviços competentes para prevenção do tráfico de pessoas. Então, tem que ter uma capacitação do pessoal para que eles consigam detectar isso. E a formação deve ter em conta a necessidade de considerar direitos humanos e problemas específicos das mulheres e crianças. É aquele olhar diferenciado, né, por parte do Estado. Aí vem aqui uma previsão das medidas que devem ser adotadas nas fronteiras. Isso aqui nunca vi aparecer em prova. O controle de documentos, né? Como eu já disse, principalmente da autenticidade desses documentos. Vocês vão ler aí com calma. E depois, me chama a atenção aqui nas disposições finais, no artigo 14, o que a gente chama de cláusula de salvaguarda, e essa cláusula envolve mais de um princípio, porque ela reforça o princípio pro homine, reforça o princípio do non-refoulement, que nós já vimos, que é a proibição de devolução, e o princípio da não discriminação. Então, vejam que prevê o artigo 14. Nenhuma disposição do presente protocolo prejudicará os direitos, obrigações e responsabilidades dos Estados e das pessoas por força do direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e o direito internacional relativo aos direitos humanos, e especificamente, na medida em que sejam aplicáveis, Convenção de 1951 e Protocolo de 1967, relativo ao Estatuto dos Refugiados e ao princípio do non-refoulement neles enunciado, que é aquela proibição de devolução quando o Estado suspeita que existe um risco à vida, à integridade da pessoa, não pode extraditar, não pode deportar, não pode expulsar, não é? Uma proteção adicional, que também está presente aqui. As medidas constantes do presente protocolo serão interpretadas e aplicadas de forma que as pessoas que foram vítimas de tráfico não sejam discriminadas. Então, uma ideia, né? Um princípio de não discriminação, e um reforço da ideia de que a interpretação ela deve ser sempre a mais benéfica à pessoa, não é? Pode ser que eu não utilize esse tratado, eu use um outro tratado da ONU ou use a normativa interna do país, a que for mais benéfica. Lembrem-se disso, porque assim não erra. A VUNESP já cobrou solução de controvérsias, segundo o protocolo. Os países vão buscar, e aqui, gente, vamos ver como uma gradação, como que os países vão buscar resolver suas controvérsias que têm a sua origem aqui em assuntos dessa temática. Eles vão buscar, primeiro, uma negociação direta. Se eles não conseguirem, por negociação direta, dentro de um prazo razoável, um desses estados pode pedir a arbitragem.
Então, negociação direta, arbitragem. Se não der certo, 6 meses depois da data do pedido de arbitragem, se eles não chegarem a um acordo sobre a organização da arbitragem, qualquer um dos estados partes pode submeter o caso ao Tribunal Internacional de Justiça mediante requerimento em conformidade com o estatuto do tribunal. Estamos falando aqui da Corte Internacional de Justiça, tá? Então, é possível que essa controvérsia chegue na corte por pedido de um dos estados envolvidos e se a negociação direta e a arbitragem não funcionarem. Então, tenhamos em mente que é uma gradação. E outra coisa, o país ele pode declarar que ele não aceita essa cláusula, que ele não aceita resolver uma eventual controvérsia na Corte Internacional de Justiça. Então, ele pode fazer uma reserva aqui, né, no momento da assinatura, da ratificação, ele diz, olha, eu não me considero vinculado a esse artigo, então esse tipo de solução não vale para mim, e ele pode a qualquer tempo mudar de ideia e retirar essa declaração anteriormente feita, tá? Então, isso me chamou a atenção porque já caiu. Depois, regrinhas sobre assinatura, ratificação, aqui são regras mais técnicas, acho menos relevantes, só marquei aqui a entrada em vigor, 90 dias depois do depósito do 40º instrumento, então precisava de pelo menos 40 instrumentos de ratificação para entrar em vigor, né? Depois disso, em 90 dias, entraria em vigor. Já em vigor, quando o país adere ao tratado, ele entra em vigor no 30º dia seguinte à data do depósito do instrumento de adesão para aquele país. O protocolo admite emendas, mas só 5 anos após a sua entrada em vigor. Achei interessante isso, porque não é uma regra, eles não costumam colocar esse prazo, né? Se os países não conseguirem chegar a um consenso sobre a emenda, ela só vai entrar em vigor se ela for aprovada por maioria de 2/3 dos estados partes, e só vale para os países que aceitarem a emenda, tá? Cuidado com isso. Se o país não aceitou, continua valendo o texto como era para ele. É muito difícil os países conseguirem essas emendas. É um procedimento que é difícil. Acho que eles preferem fazer protocolos ao pacto ou ao tratado do que fazer emendas no tratado. Cabe denúncia do tratado, se o país não quiser mais cumpri-lo, né, ele vai notificar por escrito o secretário-geral da ONU. Essa denúncia só passa a valer, só se efetiva um ano depois da data em que é recebida pelo secretário-geral da ONU. Temos aqui os idiomas oficiais, que são os da ONU, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. E aí eu coloquei a observação de que esse protocolo acabou influenciando a nossa lei 13.344. O Brasil vem cumprindo as suas obrigações internacionais com essa lei, não é, que está baseada nos eixos de prevenção, repressão e proteção e assistência às vítimas de tráfico, amplia a finalidade do tráfico de pessoas, porque antes era restrita à exploração sexual, hoje é muito mais genérica, nós temos a tipificação de diversas condutas e esse tráfico com diversas finalidades. Então, com certeza, foi um avanço. Peço desculpas aí pelo tamanho do vídeo, mas só para não cortarmos o raciocínio, já finalizamos o nosso primeiro documento. Daqui a pouco eu volto para estudarmos os demais. Até breve.